Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui na Riqueza dos Resíduos. Eu vou convidar então a Sheila e Evelise para iniciarmos a nossa live. Hoje o tema é sobre reciclagem de emoções nessa época aí de pandemia. Vamos aguardar. Vanise, seja bem-vindo. Ricardo, seja bem-vindo também à nossa live. Olá! Oi, tudo bom? Tá frio por aí? Tudo Aqui tá bem? muito frio. Aqui também tá muito frio. Seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui no canal. Eu que agradeço. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa live. Antes, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre nós, conosco aqui, fazer uma breve introdução, né? O que significa emoção, sentimentos. Vamos falar um pouquinho disso. Ah, Então, desculpa, Sheila, antes de iniciar, eu esqueci de te apresentar. Você gostaria de falar um pouco sobre você, sobre a sua formação? Desculpa. ah, é meio complexo falar de mim, assim, tanta coisa, né? Eu atualmente trabalho com terapias integrativas, olhando para a pessoa mesmo, com o ser, né? A minha formação acadêmica é um pouco distinta, em direito, né? Eu sou uma advogada que tem se descoberto terapeuta holística, né? E tenho É. trabalhado com isso. Gosto de várias técnicas, bastante técnicas vibracionais, enfim. Vamos deixar uma live de apresentação para outra. Por outra, eu acho que falar que eu tenho olhado para o ser humano na sua forma integral, cabeça, corpo, mente, espírito, e estudado um pouco sobre isso, basta. Pode ser? Perfeito, pode ser. Então tá bom, vamos falar um pouquinho de emoção, né? Que é aí que a gente seleciona para falar hoje. Então, todo mundo sente emoção, nós somos seres emocionais, não tem como é, não se ver nisso. E eu acho que é uma área da vida da gente que a gente não olha para isso, né? A gente às vezes nem sabe definir qual é a emoção que está sentindo, ou não percebe que está sentindo uma emoção, mas ela está ali e algumas delas, inclusive, podem vir a nos fazer mal se a gente não souber lidar com elas, né? Elas também são estocadas, às vezes a gente guarda muitas delas, a gente guarda paixões, a gente guarda amores, a gente guarda raiva, a gente guarda ódio, né? E algumas delas não nos fazem bem. Então eu achei bem interessante a gente falar sobre isso de reciclagem, porque a gente está num tempo que a gente tem tudo para olhar para isso, né? Então, eu queria só dizer assim que as emoções elas atingem a gente tanto no psíquico quanto fisicamente, né? Eu estava brincando com você um pouco antes. Tô com frio na barriga, você fica tensa no ombro, às vezes você tem suor nas mãos. Quando a gente tá muito eufórico ou muito apaixonado, o coração dispara. Então a gente sente elas fisicamente, né? E eu acho que assim fica fácil para a gente ver que todas elas reagem no nosso físico, certo? Tanto as boas quanto as ruins. Eu diria que tem ruins, eu diria que tem umas mais intensas, outras menos intensas, né? E Uhum. também eu queria chamar a atenção que as nossas emoções influenciam muito a nossa percepção, o nosso aprendizado, a nossa memória, a nossa criatividade, a nossa empatia com as outras pessoas, porque, por exemplo, se eu estou no momento que eu estou sentindo uma emoção de tristeza e conheço você, vai influenciar essa nossa relação. Porque se você não souber que eu estou triste, ou de repente eu não perceber até que eu estou triste, como que eu vou ficar feliz de te conhecer? Ou como que eu vou. Não tem como. Então é muito importante a gente ir percebendo essas. Primeiro, ter bem consciente que que nós somos um ser emocional. Não tem como. Perfeito. E
e começar a notar em si essas emoções, né? Não apenas quando elas chegam dessa forma super intensa, que daí é fácil, né? Quando ela vem com tudo, assim, explodir de raiva. Ai, tô com raiva. Ok, mas eu tenho raiva em outros momentos também, numa intensidade menor, né? Enfim, as Uhum. emoções estão presentes o tempo inteiro. O tempo todo. Certo. E como que nós conseguimos identificar o que estamos sentindo? Como que a gente consegue identificar essas emoções? Porque a partir do momento que a gente identifica, a gente consegue, quem sabe, controlar ou quem sabe reciclar, que é o objetivo hoje da live. Como que funciona para nós termos essa sensibilidade de identificar as emoções? É, essa é a parte mais complexa, eu acho que a gente vai lapidando a vida toda, porque é um estado de presença, né? Eu tenho que estar conectado comigo, tenho que estar me perguntando o que, que eu estou sentindo, né? Então, não é muito fácil isso, porque a gente não fica nesse estado de presença 24 horas, né? A nossa mente está em outro lugar. Às vezes a gente está ali, está trabalhando e está tenso. E você não nota, daí você nota depois que, ai, tô com meu pescoço meio doído, tô com... Enfim, então eu acho que até a percepção, essa, essa conscientização de que nós somos muito mais emocionais do que a gente dá conta, né? A gente acha que a gente é só racional, né? Não, eu sou um ser Uhum. pensante. Não, eu sou um ser, principalmente um ser que sente. Sente muito o tempo todo. Então, essa consciência, e aí começar a despertar, porque a gente não é educado, assim, a gente não é educado nas nossas emoções, a gente não fala muito disso, né? Às vezes a gente é até o contrário, é deseducado na emoção, porque, eu tô com raiva, mas eu não posso mostrar que eu tô com raiva, né? Não posso, é como se eu não pudesse sentir algumas. O amor é bonito sentir, né? Vou amar todo mundo, mas não posso ter raiva, não posso ter ódio, não pode jogar ele na outra pessoa, né? Às vezes, como também não dá certo jogar o nosso amor em cima da outra pessoa, né? Então, eu acho que primeiro é olhar para elas sem julgamento do que elas são. Olhar, tô com muita raiva, ok, né? Tá em ebulição ali. O que, que dá para fazer com isso, né? Porque toda emoção é muito poderosa, depende aonde você vai, para onde você vai levar ela, né? O que, que você vai fazer com ela, com o que você está sentindo naquele momento. Inclusive, por exemplo, se você está com uma emoção mais intensa, é, não é bom você tomar uma decisão naquele momento, porque se você está muito apaixonado, se você está amando muito naquele momento, ou se você está com muito ódio, ou está com muita raiva, com muito alguma coisa, e você tiver que decidir alguma coisa, a sua percepção, o seu raciocínio vai estar inebriado daquilo, vai estar confuso com aquilo. Você não vai tomar uma boa decisão, né? Então tem que perceber, tem que se observar na realidade, aprender, porque elas não são iguais para todo mundo, né? A Uhum. gente até pode falar assim, ai, que emoção tá aqui, mas a sua emoção é diferente da minha, nesse mesmo momento. E a gente pode estar no mesmo nível de emoção, no mesmo nível, né? De intensidade de emoções, Sim, mas elas são sim. completamente... De vergonha também é uma emoção, né? É, Enfim, que exatamente. mais? Entraria aí a terapia holística? Sim, Seria, uma seria terapia ali, aplicada nesse sentido? sim, porque o que uma terapia holística vai fazer? Vai tentar te entender, vai tentar te ajudar a ver o que, que são essas emoções, né? Então a gente tem... E tentar ajudar você a dissolver elas, passar por elas, lidar com elas, né? Porque elas não vão sumir num passe de mágica. Mas é muito interessante porque às vezes a gente vai acumulando essas emoções, não recicla, não ressignifica, não dá um encaminhamento bom para elas. E como elas já despertam no nosso corpo,
elas acumulam no nosso corpo, e a gente usa um termo de somatizar, né? E elas acabam Uhum. virando doenças, né? Então, as nossas doenças, elas não têm origem apenas orgânica, né? E se a nossa mente que controla tudo, se aqui a mente, coração, enfim, onde é que localiza, onde é que nascem as emoções, a ciência não sabe exatamente onde que elas começam e terminam, né? Mas sim, elas podem se acumular e danificar essa estrutura aqui. Quer dizer, se começa a guardar um lixo muito grande dentro de você, daqui a pouco ele tá aí causando um estrago bem Contaminando, né? grande, contaminando Exatamente. tudo. É. E às vezes até Exatamente. estragando já, né? É, Então, verdade. E como que nós conseguimos aí reciclar essas emoções, reciclar esses sentimentos, principalmente nessa época de pandemia? Porque hoje, com o isolamento social, é um pouco difícil das pessoas, né, interagir ou às vezes, quem sabe, mascarar alguma situação, saindo, viajando, conhecendo pessoas novas e esquecendo às vezes o problema de casa, algo do dia a dia. E daí, com esse isolamento social, a pessoa vai, querendo ou não, vai ter que acabar encarando, né, algumas coisas aí que já estão se acumulando conforme o tempo, conforme os anos, né? Ou também tendo que encarar novos fatos, porque o isolamento ele acaba trazendo a gente aí, tirando a gente do conforto, né? E fazendo com que a gente encare aí novos cenários. Como que você é, consegue? eu tenho notado muito isso, assim, por exemplo, tem pessoas que estão se sentindo super confortáveis de estar em casa, né, achando, não encarando isso com uma gravidade tão intensa. E aquelas que estão achando a sua própria casa o terror da face da Terra, eu acho que tem que olhar um pouquinho mais, né? Porque o que está acontecendo nesse momento? Eu estou tendo que encarar que talvez aquele relacionamento que eu estava mantendo, ele não é interessante para mim. Quer dizer, não foi que ele passou a ser ruim, não, só foi porque agora eu estou olhando que ele é, não sei dizer, era um resíduo, né? Não vamos chamar de lixo, como é que É, me dá resíduo um dá para termo. reciclar, né? O lixo não dá mais para reciclar. É, tem alguns que estão assim, né? Então tem gente que está com relacionamento de resíduo, que dá para dar uma reciclada, e que às vezes estava faltando um diálogo, que às vezes estava faltando um respeito, e tem relacionamento que é lixo mesmo, que ele sempre foi um lixo, que agora está fedendo ali, você, né? Então a gente está tá olhando isso. Tem muitas pessoas que não estão percebendo as suas carências, né? Por exemplo, quem tinha uma vida muito fora, né? Ah, eu tenho que comprar, ou eu tenho que estar passeando em shopping, eu tenho que estar muito lá fora. E agora ela tem que se recolher dentro dela. Quer dizer, agora eu acho que esse momento da pandemia, o lado bom que a gente pode olhar, né? Ou procurar buscar um sol, né, no meio dessas nuvens negras aí, é que não tem, eu vou ter que olhar para mim, eu vou ter que olhar para o outro, eu vou ter que olhar para minha casa, para o que serve, para o que não serve. Talvez, inclusive, eu tenha que lidar com algumas coisas, né? Porque se tinha um móvel lá no meio do caminho que eu não dava muita bola e que de vez em quando eu tropeçava nele, agora eu tô tropeçando nele o tempo todo, né? E eu vou É, ter que lidar com ele, eu vou ter que fazer alguma. Porque é responsabilidade minha, mas no final todo dessa história, que a gente percebe é que a vida da gente, feliz ou infeliz, é de absoluta responsabilidade sua. Não tem outra pessoa que possa fazer. Então, se comprar me deixava feliz e eu estava no automático ali mascarando isso, agora eu não posso fazer isso. Então, eu vou ter que ser triste? Não, eu vou ter que olhar para isso e decidir se eu quero continuar a ser triste ou se eu vou reciclar, vou ressignificar. Enfim, o que, que eu vou fazer com isso, né? Enfim, como que eu vou lidar com isso? Porque sempre é uma escolha, né? Porque eu posso escolher continuar com o lixo ali na minha casa, cada um sabe o tanto que suporta e aguenta daquilo, né? exatamente. E, por exemplo, a gente tinha comentado da fome, né? Que é que todo mundo tá com o buraco vazio à noite.
sinal de uma ansiedade. Ah, eu tô ansiosa, mas ansiosa porque, eu não sei. E às vezes essa ansiedade é uma aflição, essa frustração, esses desejos que a gente não percebe muito bem, né? Então não tem uma fórmula mágica e não tem uma receita que eu possa falar assim, ai, tá todo mundo ansioso por isso e tome isso ou faça aquilo. A gente precisa descobrir no individual ali da pessoa o que que é. Pode ser um medo do amanhã, pode, né, dessa situação toda, porque a gente não sabe Uhum. como é que E vai não sabemos acontecer. até quando vai durar também, né, o isolamento social, né? Também tem isso. Sim, também tem isso. É, porque o vírus é um novo, né? Como é que eu lido com o novo, né? Eu sou adaptável ao novo, ou eu sou agarrada naquela situação velha, né? Porque às vezes eu acho que eu sou muito fashion de novidades, e eu curto muita coisa, mas eu não consigo me adaptar a uma nova situação, a uma nova pessoa, a um novo ambiente, né? A um novo estar. Então, até quem está sofrendo muito com essa história de não poder ficar em casa, eu acho que uma pergunta bem interessante é assim, o quanto eu sou flexível, né? Porque Uhum. ou o quanto eu sou controladora, porque antes eu tinha sob controle as coisas. Eu tinha os meus horários, eu podia mandar na minha rotina, e de repente eu me vi obrigada a fazer uma nova rotina aqui, né? Sou obrigada a ver minhas escolhas, né? Porque eu até estava conversando com o Ricardo esses dias, né? Que quando a gente vai comprar. Hoje até o formato de comprar casas mudou, né? A gente comprava casas praticamente para dormir, algumas nem muito para cozinhar, porque as cozinhas são micros, às vezes Minúsculos. elas lavanderia então, né? Menor ainda. Daí você tinha o quê? Tudo social. Ok, era uma forma de vida. Aqui não dá para colocar um julgamento de o que é melhor, o que é bom. É só uma revisão, né? E aí, ok, porque eu tinha uma vida então que eu vivia fora. Eu vivia no shopping, eu vivia no parque. Eu não vivia na minha casa, né? Eu não era tartaruga, né? É meio assim, eu Exatamente. acho que a cobra olha para a tartaruga agora e fala: Nossa, você arrastava aquela casa carapaça para quê? Te deixava lento. Agora a cobra está desabrigada e a tartaruga está ali podendo se recolher na casa dela. Então são só escolhas que você faz. E toda escolha significa abrir mão de alguma coisa, né? Não tem como ter tudo. É uma falsa ilusão social essa, que a gente acha que a gente pode ter tudo. Não, primeiro que você não precisa e não dá conta de ter tudo, né? Então tem momentos que você tem que ter algumas coisas, fazer outras coisas e a gente vai. Isso é natural do ser humano, né? Resistir um pouquinho da mudança e ai, mas eu não quero perder aquilo. Não é exatamente uma perda, né? É uma nova configuração. Até porque você não sabe o que está vindo ainda, né? Você só conhece aquilo que tá passando. Então é um pouco mais assim de escolhas e de consciências. Exatamente. É, Sheila, você gostaria de deixar algum recado para os nossos seguidores e também para aqueles que irão assistir, porque eu vou tentar salvar essa live e colocar no canal do YouTube, que é a Riqueza dos Resíduos também, tem um canal no YouTube, né? Aí pensando numa conclusão, num resumo ali do objetivo da nossa live, que é a reciclagem das emoções nessa época de pandemia, tentar ajudar o próximo com alguma dica e também deixar aí o seu contato, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida direto com você, você também faz algumas consultas, né, nessa área de terapia holística, terapias Faço, alternativas. faço. Bom, eu sempre acho assim que as pessoas têm que melhorar, porque nisso eu sou muito acomodada. Eu não gosto de quem incomoda. E aí eu acho que quando a pessoa tá bem, quando ela tá feliz, ela não incomoda ninguém. Não me incomoda. A gente tem um mundo melhor, né? Quando as pessoas estão felizes, está todo mundo feliz. Até porque a sua tristeza não é egoísta, mas ela me atrapalha, porque às vezes até se você tá muito triste, por exemplo, se você tá num momento de luto, né? E eu
acabei de receber uma coisa que me deixa super... Então, o luto você tá lá embaixo, né? Você tá no auge assim, não é o fundo do poço, mas você tá vivendo uma vibração bem... que te convida mesmo para isso, né? Porque acabou de perder uma coisa importante. E eu acabei de receber uma coisa maravilhosa, né? E a gente se encontra. E eu quero te contar uma coisa que é super eufórica para mim e você tá ali super triste. Como que a gente... são momentos, né, que a gente precisa lidar. Eu não preciso ficar triste com você e com certeza você não vai conseguir ficar tão alegre comigo, né? Então a gente precisa ir equilibrando isso. Mas se todo mundo tiver com as suas questões mais resolvidas, tá todo mundo vibrando alto, todo mundo sendo feliz, todo mundo conseguindo rir com a alegria do outro, conseguindo rir com... né? A vida fica mais leve, porque a gente sabe que essas emoções mais não sei como defini-las, mais Intensas? alegria... Não, porque a raiva também é intensa, o ódio também é intenso e a gente não gosta, né? Mas essas mais leves, eu acho, menos densas. Alegria, Uhum. felicidade, a paixão, o amor. Eu acho que quando a gente tá com elas, cercado delas, é mais fácil da gente conviver. Então eu torço e eu faço, na medida do possível, com todas as minhas técnicas, que as pessoas venham para essas emoções, né? Reciclem essas outras e venham para elas. Então, a minha mensagem é mais essa. Aproveitem a pandemia, né? Para olhar para suas gavetas, todas, reciclar realmente tudo, porque a gente acaba descobrindo um monte de coisa que a gente não precisava. Destinem elas, né? Se você tem um amor aí muito guardado e precisa colocar ele para fora, talvez seja o momento de pensar na estratégia, as raivas, os ódios, essas coisas que podem vir a prejudicar muito o seu organismo depois, né? Que olhem para isso e percebam, porque às vezes a gente tem raiva de uma coisa que já foi há 500 mil anos atrás, às vezes, na maioria das Sim. vezes, ela nem existe mais, a pessoa nem lembra, a pessoa nem viu que aquilo aconteceu. Então, é uma ótima, eu acho que é uma ótima oportunidade de colocar essas coisas, talvez em pratos limpos, olhar pessoas que, às vezes a gente vai carregando, né? Pessoas que também não são boas, que são as pessoas tóxicas, né? Isso também a Hum. pandemia ajudou, porque você não tá carregando um monte de gente de penduricalho lá que não precisava, né? O isolamento social tem esse lado bom, né? Ajudou. Tipo, né? Então, olhar para isso, olhar para o que está sentindo. Quem não consegue olhar muito, existem técnicas, existem florais, existem aromas que te ajudam nisso, né? Nesse sentido, eu fico à disposição. Mas bora ser feliz, viver abundantemente, né? Porque Certo. Cristo entregou a vida para que a gente tivesse uma vida abundante, né? E quando a gente está nessas vibrações mais lentas, a gente não está nessa abundância de vida, né? Exatamente. Até mesmo devido à tensão aí dessa situação da pandemia, acaba. Vai passar, gente, vai passar. A gente não sabe como, então larga o controle, né? Mas vai passar. A Exatamente. catástrofe de todos os gêneros, vírus de todos os gêneros, a humanidade sobrevive há tanto tempo, com menos tecnologia, com menos recursos, assim. Então, é uma questão de tempo e a gente não manda no tempo. Eu acho que o mais democrático que a gente tem de tudo é o tempo, né? Porque é a única coisa que é igual para todo mundo. E isso vai passar. Então, como que você vai passar quando isso terminar? Eu acho que talvez não é a preocupação de quando isso vai terminar. A preocupação é de como eu vou terminar isso. Se eu vou terminar Uhum. arrasada, se eu vou terminar uma pessoa melhor e bem resolvida, se eu vou terminar numa casa com planos melhores, se de repente o meu espaço físico é o que não tá legal, se eu vou terminar o relacionamento e como que eu vou terminar esse relacionamento, porque afinal outra pessoa tem toda uma história junto, tem todo um respeito envolvido, né? Então essas coisas, assim, eu acho que é um momento
bem interessante de reciclar. Eu achei ótima essa questão de se reciclar, porque a gente não destrói, né? Não tem como eu É destruir o verdade. ódio assim, ah, não, eu tô com ódio, pronto, estralei os dedos, fiz uma medida de destruir. Não, você recicla, ressignifica, passa para outro momento, Exatamente. Até né? é um tema diferente do nosso canal, né? Porque aqui eu sempre falo sobre resíduos sólidos, sobre Você sabe, reutilização, reciclagem, mas de produtos, mas não de sentimentos, não de emoções. Então, é um assunto que, de fato, eu não tenho muito, não sou especialista, por isso que eu até te trouxe para você compartilhar essas informações. Aqui eu estou muito mais aprendendo do que compartilhando né, mas com o deixa momento. eu te, eu vou só te interromper um pouquinho, porque tem aqueles canais de acumuladores, vocês já viram aqueles programas de Já. acumuladores? Que é super lixo, que saem, né, nos Estados Unidos, assim, às vezes eu assisto, saem toneladas, caminhões, o que que é aquilo? É um grande problema emocional da pessoa, né? Então eu acho que Verdade. tem conexões muito grandes, porque a gente está falando de ecologia, de vida, são duas coisas que não tem muito como separar, né? Então, Exatamente. saúde. Não precisa Então, nem muito longe, assim. Aqui, por exemplo, que nem eu sou da região metropolitana de Curitiba, a gente vê vários acumuladores, situação do pessoal acumular toneladas e toneladas, porque acha que aquilo vai trazer segurança. Já teve até situações de eu entrar em contato com o acumulador achar que aquilo que ele está guardando vai ser o salário dele daqui de alguns anos quando ele se aposentar, vai ser a aposentadoria dele. Então ele não, ele vê aquilo como se fosse um ouro guardado mas e é vai importante. acumulando, acumulando. E para ele é o ouro, né? Então precisa ajudar antes, talvez. É importante que antes que você ajude ele a reciclar o material, ele precisa olhar para aquilo, precisa entender que ele não é aquilo, né? Nós não somos o que nós carregamos, né? Nós somos caixão não tem gaveta, como as pessoas costumam falar, né? E ele acumula lixo, mas tem pessoas que acumulam outras coisas que a gente Exatamente. aceita mais socialmente, né? Acumula carro, acumula dinheiro, acumula bens, mas tudo é acúmulo, é tudo o mesmo sintoma, né? É que um a gente gosta mais, outro a gente gosta menos, né? Então, Exatamente. mas legal. Obrigada pela Perfeito, Sheila. oportunidade. Achei Eu que bem agradeço por você ter bacana. aceito aí. Gostei muito do conteúdo. Você gostaria de deixar o seu contato para o pessoal? Tem o meu Instagram aí, que eu não uso muito, porque eu não sou tão tecnológica assim, né? O meu telefone, não sei se eu vou deixar aqui. Entra em contato no Insta, que depois a gente passa e faz um contato, que você vai subir no Perfeito. YouTube. Eu acho um Sim. pouquinho de muita exposição, mas aos poucos eu vou lidando com isso. Vou me reciclando, Exatamente. Então tá bom, muito obrigada, viu, tá Sheila? bom? Beijo É, grande aí. Agradeço a oportunidade de ter aí entrevistado você e ter compartilhado esse conteúdo com os nossos seguidores e com futuros seguidores, que eu tenho certeza que a gente vai ampliar aí a nossa rede, a nossa conexão, porque Quem todas essas quiser deixar informações. Deixa a Pode falar. pergunta, deixa a solicitação de tema, que a Tati entra aí. Ela não falou, mas ela é minha cunhada, né? Que, nossa. Né? O marido tá assistindo. Oi, amor. Beijo. Né? Tá certo. Então tá bom. Qualquer situação, nos comentários também a gente entra em contato, tira as dúvidas, né? E vamos nos falando. Obrigada, obrigada a todos que participaram Beijo. da live também. Obrigada pela atenção e também pela recepção aí, Sheila. Valeu, Tchau. tchau.